mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. Como sempre, nós temos convidados que trazem algo sempre agregar. E hoje a nossa convidada, ela veio de longe, bem longe. Uma cidade que eu amo, uma cidade que eu frequento já faz mais de 10 anos. Uma cidade que hoje eu considero como se fosse minha segunda casa, porque eu sempre estou lá. E um lugar também que eu aprendi muito. E eu vou convidar hoje, antes de falar o nome da convidada, vocês sabem, compartilhe o vídeo, acione o sininho para vocês saberem quando tem vídeo novo. E vocês sabem que as histórias que a gente conta aqui, os conhecimentos que vocês aprendem aqui, é muito importante vocês comentarem, vocês compartilhar, porque mais pessoas vão ficar sabendo desse conhecimento e dos aprendizados que vocês têm aqui. Então é o seguinte, para eu contar a pessoa que está aqui, eu vou precisar fazer um contextualizar, como sempre eu faço aqui nos episódios. Olha só, quando eu conheci ela, claro, ela foi minha aluna e é uma líder, uma pessoa que lidera equipes. E quando eu a conheci, foi bem quando começou a pandemia. O líder dela na época, não era líder direto, era líder na parte de recursos humanos. Ele virou e falou, olha, Cris, nós precisamos vender. Só que as lojas estão fechadas. E por que as lojas estão fechadas? Como nós vamos fazer para vender? Naquele momento que ele me ligou, eu falei assim, eu também preciso vender meus treinamentos. Gente, mais de 50 eventos meus foram cancelados. Eu também estava sem trabalhar. Pandemia, né, fechou os eventos, fecharam tudo. E aí ele perguntou para mim, se você tem alguma solução para a gente vender? E eu mais que depressa, né, como sempre, eu sempre tenho uma questão comigo que eu sou ousada, eu quero sair da zona de conforto. Eu falei, tenho. Na hora, gente, eu não tinha, para falar bem a verdade. E eu fui pensar o que fazer para fazer com que aqueles líderes de vendas, né, das lojas iam fazer para vender. Então, eu elaborei um projeto junto com essa empresa que era Vendas no Digital, que a gente chamou depois Virando a Chave Fazendo Vídeos. E aí esse projeto ele tomou uma proporção tão grande que nós treinamos, né? Eu treinei mais de 500 líderes de lojas. E essa, né, que está aqui hoje, é uma das líderes de lojas, né? Que ela fez questão de vir até Arcos, né? Viajou mais de 800 quilômetros. Kézia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme te receber. Estou emocionada, feliz, né, por você ter aceito o convite, vindo, né, se propôs a vir, né, presencial. Eu estou muito feliz. Seja muito bem-vinda. Um prazer enorme. Acho que você não sabia dessa história, né? Não desse detalhe. O que estava por trás dos bastidores, não. Confesso que eu não sabia, estou sabendo agora. Foi algo bem emocionante, porque eu também também fui pega de surpresa, todo mundo pela pandemia, e a gente não tinha o que fazer, né? Então, tivemos que pensar num projeto que como fazer para vender, porque com loja fechada, depois reabriu e tudo, mas até a loja fechada, a gente não tinha o que fazer. Como que a gente tinha que fazer? Saber vender por aqui. E foi aí que eu conheci, por meio de um curso que eu ministrei para os líderes. Foi aí, então, que eu conheci a Kézia. Por aí, depois, a gente foi feito outros cursos, né, Kézia? Mas aqui a gente tem um protocolo, que é dos próprios convidados se apresentarem. Eu queria que você falasse a sua trajetória, uma breve trajetória de como líder, como você começou, e provavelmente, né, só de você ter feito essa viagem, mostra que você é uma líder que não fica parada, é uma líder que é uma líder empreendedora, que cuida da própria carreira. Quer dizer, você está aqui, você naquele momento, eu lembro como aluna, a gente pelo Zoom, que a gente fez o curso, né, via Zoom, foi uma mentoria, né, estilo mentoria. Você era sempre muito participativa, enfim, mostra ali você como uma pessoa realmente interessada. Conte aí para nós, quem é você, Kézia? Eu sou a Kézia Cristina. Nos conhecemos aí, né, nesses bastidores, mas nessa época, inclusive, eu sou de Goiânia, mas eu estava morando em outro estado, né? Devido naquele momento, a locação que eu estava no trabalho. Tenho 32 anos, tenho formação em gestão e segurança pública, tenho formação em recursos humanos, estou cursando administração agora também. E com base nisso,
quando a gente fala sobre liderança, quando eu olho para minha trajetória, quando eu faço uma retrospectiva, né, do que já passou, até onde eu estou até agora, eu estou aí há praticamente quase 10 anos em cargo de liderança. A liderança, ela começa indireta, né, e você vai, é algo que se linka muito com o propósito, e vai linkando ao teu propósito até a forma que ela se torna direta mesmo. Onde você assume cargo de gestão, cargo de liderança, de fato, porque existe a liderança onde tem colaboradores que não têm o título, mas eles são líderes, exercem a liderança ali em algum contexto, mas não tem um cargo X de liderança. Então, eu, como líder, já vinha há muito mais tempo. Mas para ter cargos de liderança, é nessa média de 10 anos, né? Eu trabalhei por aproximadamente 10 anos nessa empresa, da qual eu saí, e estou em outra empresa também, em cargo de liderança, e é uma coisa que sempre puxa a outra, né? A liderança, ela tem isso. Um líder, se ele sai de um local, ele vai para outro, a liderança, ela arrasta. É isso que eu quero dizer. Sim. E a importância quando a gente se conheceu, eu me lembro bem desse, digamos, esse gargalo que surgiu na época que ninguém esperava, que é como vender, como fazer as coisas acontecer. Porque quando a gente olha em um contexto macro do negócio, o que funcionava de fato? Alimentação, venda de alimentação, por quê? As pessoas não podem parar de se alimentar. Os hospitais, porque não para, isso é natural, e com aquela demanda da pandemia aumentou significativamente. Farmácia. Sim. Mas o restante, como que isso ia acontecer? Porque quando nós olhamos para chegar em um hospital, em uma farmácia, ter alimento, as pessoas precisam ter dinheiro. Como você faz para gerar isso até chegar nesse ponto, né? E é o grande gargalo que surgiu naquela época, da noite para o dia. E como ter o dinamismo para fazer com que isso acontecesse. Porque eu já ouvi muito a seguinte frase, que as pessoas acham que... Você me acompanha no meu Instagram, eu sigo você, a gente já se conhece tem um tempo, mas eu ouço muito a seguinte pergunta. Você já nasceu assim, né? Eu não sei se você já ouviu isso. Já nasceu assim. Você já nasceu comunicando. Pra você é fácil, não. Né? Pra você é fácil pegar o celular e fazer um stories, fazer uma live. É muito fácil. Engana-se, porque não é assim. Isso tudo foi treinado, né? E você fez assim, parte disso, assim, numa importância enorme. Porque foi quando eu percebi, de fato, a necessidade de aprimorar aquilo que eu já sabia, de melhorar, de potencializar e de colocar aquilo realmente como se fosse... Existem momentos que a gente precisa ligar a turbina, né? E acelerar, como se fosse um avião. E a gente precisa dar aquele impulso. É como se fosse um impulsionamento de carreira daquele momento. E você fez parte disso nesse momento dos embaixadores, né? Que foi o que foi ministrado pra gente. Quem soube aproveitar aquilo, teve grande sucesso e tem. Não falo só que teve, porque é algo que fica. Pra mim ficou. Né? Pra mim ficou. E é algo que eu exerço diariamente. Que é a comunicação assertiva, postura... a comunicação verbal e a não verbal, que é muito importante a gente falar sobre isso também. Em tempos de tudo muito digital, a importância dessa nossa comunicação, ela se torna muito mais necessária. Então, vende mais quem se comunica melhor, quem se expressa melhor, verbalmente, a linguagem corporal. E você fez parte disso. Inclusive, aconselho quem ainda não teve a oportunidade de participar dos seus eventos, das suas mentorias, participem. Porque faz total diferença. Na minha vida fez. E assim, existem pessoas que passam, né? Você é uma pessoa que não passa, você fica. O seu legado continua. Gratidão, né? E eu acredito que essa é a ideia de todos nós como profissional. Um líder, ele tem isso também. De não ser aquele líder que passa. Independente do título de empresa. Nós temos isso. De ser aquele líder que fica. Que deixa-se um legado, né? Para os outros. E quando você fez... Porque os embaixadores eram, quer dizer, eram só líderes que participavam.
porque eram líderes que tinham uma equipe que tinha que, né, vender, tinha que falar, né, que tinha que inspirar, ser o exemplo para seu time vender. Por quê? Porque estava num momento de caos, que era o momento que tinha acabado de acontecer a pandemia, né? Tinha acabado de acontecer assim, fechou tudo. Então as lojas estavam fechadas. Naquele momento, a comunicação para qual foi a importância ali naquele momento? Você não lembra qual turma você era, porque eu lembro que eu treinei Turma mais. 4. Turma 4. Depois eu treinei mais, acho que mais umas 11 turmas, né? Quer dizer, foram um total de 500, foram bastante turmas, enfim. Você sentiu a diferença do antes e depois, no sentido assim, do que fazer, como fazer? Porque, de repente, você sente ali, eu sei falar, né? Eu sei pegar um celular e falar, e comunicar, eu sei falar pro meu... Aí eu sei vender aquela, né, vamos colocar ali aquele utensílio ali doméstico, ou o que for, ou eu sei falar para o meu colaborador. Uma coisa é você falar, outra coisa é você motivar, outra coisa é você inspirar. Você percebeu essa diferença ali no resultado? Sim. Ali? Você teve essa... Sim. Sentiu? Sim. Eu vejo da seguinte forma. A comunicação e a parte de liderar tem... O que é liderar? Eu posso falar um monte de coisa. Mas eu quero falar sobre inspirar pessoas, né? E você potencializar o que elas já têm, que é bom, e você colocar um gás naquilo que ela tem, para que ela faça de fato. Mas a inspiração. E como que eu inspiro? Através da comunicação. Não tem outra forma. Não existe outra maneira. Quem pensa que é com... os resultados, eles, de fato, são muito, muito bacana. Quando eu tenho resultado, por si só, eu já sou um número, uma representatividade de inspiração, enfim. Mas a comunicação, ela é mais importante. Ela vem na frente. Porque a comunicação, ela traz credibilidade, ela traz confiança no líder e, automaticamente, você inspira, você faz com que a equipe venha pelo seu exemplo de comunicação. Isso é muito importante, eu já ouvi isso muito de colaborador. Então, o líder que ele não consegue ter uma comunicação assertiva, dificilmente a equipe dele vai ter. Sim. Dificilmente. O exemplo arrasta. Entendeu? E aí, com isso, quando a gente transforma isso quando eu converto comunicação em venda, é até interessante, um trocadilho. Como que eu vou converter comunicação em venda? Simples, sendo assertivo na fala. E na posição de liderança, é engajamento do time. Eu até recebo muita pergunta sobre isso. Como que você faz para engajar? Né? Hoje eu estou em uma outra empresa, nós fazemos as matinais, e eu fiz uma matinal recentemente, e eu falei sobre várias coisas, eu abordei vários assuntos. Eu gosto muito de usar exemplos verídicos e linkando a nossa realidade. Para que isso? Para que a equipe sinta a verdade. Eu não estou falando algo que é achismo. Estou te dando dados. Porque você sem dados é um mero ninguém, né? Agora, quando eu tenho dados, eu tenho informação concreta, palpável, para passar para o time automaticamente ele muda até o olhar. Durante a reunião ele muda o olhar, porque o que você está falando condiz com a realidade. E a forma como você fala, o tom de voz, a maneira que você se comunica, gesticula, tudo aquilo passando confiança para o time, é natural que o seu time vá replicar isso. Sim. É natural. Então, se eu aprendo a me comunicar melhor, eu consigo vender a ideia para o time, que ele precisa também, eu apoio, eu estou do lado, eu ensino, eu instruo, eu estou ombro a ombro com o time, é natural que a venda aconteça. E isso, assim, eu falo por vivência. Sim. Pela a minha vivência que eu tive nesse momento de pandemia, até o pós, né? Sim. Eu tive uma experiência antes de conhecer você e eu não entendia nada do que era rede social, não entendia nada. Pra mim, rede social era muito simples, era olhar a vida das pessoas, as pessoas olhar a minha vida. E aí eu tinha ido pra uma cidade do interior de Goiás e o meu desafio nessa loja era
era transformar um resultado X, né? Sair de X e para Y. E eu pensei, eu faço isso como? Né, eu olhei todas as oportunidades e eu pensei, o que todo mundo está fazendo? Todo mundo faz isso, isso e isso. Tudo isso é igual. Então eu quero fazer algo que seja diferente, porque eu acredito que a cidade tem potencial, ela tem mercado. Então, vamos fazer algo diferente? Vendi a ideia para o time. O que era a ideia? Irmos exatamente para o digital. A loja era física. Mas a gente ia trazer esse público para a loja através do digital. Então, e isso eu fiz sem nenhum tipo de ferramenta para me dar dados assertivos. Eu fiz assim, aleatório, pelo que eu achava que era. Qual que é o tempo que as pessoas estão em casa? Qual que é o tempo que as pessoas tiram? Qual é o horário do dia que elas tiram mais tempo para assistir conteúdo? Então, com isso, eu comecei a fazer. Eu não fazia stories, nem nada disso. Live, muito menos. E eu comecei a fazer 3 lives ao dia. Comigo, com eles, com os colaboradores. E aí, como eu fazia coisas diferentes, eram vídeos engraçados, vídeos animados. E os horários das lives eram extremamente respeitados. Que era o horário do almoço, que era meio-dia. Eu me lembro disso. Era meio-dia, 4:30 da tarde e 9 horas da manhã. Por que você fazia nesse horário? Na minha cabeça, meio-dia, todo mundo estava almoçando com o celular na mão. Que é o que eu faria se eu estivesse em casa almoçando. 4:30 é um horário que todo mundo já estava pensando em sair do trabalho. Tudo que você tem para resolver depois, você já olharia no caso e pensava, nossa, a hora que eu sair daqui, eu vou lá. Minha maneira de pensar. E 9:30 da manhã, o que eu pensava? Quem quer resolver as suas coisas no horário de almoço, que tem essas pessoas também, que tiram o horário do almoço para resolver tudo, para comprar, e ir no centro e fazer tudo, eu iria atingir esse público. Como que eu fazia 3 lives. E eu nunca tinha feito live na minha vida. Live nem minha, sobre eu fazer uma live aleatória, muito menos dentro de uma empresa. E eu fazia aleatório mesmo. Eu não sei o que eu falava, assim, se era assertivo. E deu muito resultado. Deu muito resultado. Com isso, eu fui descobrindo o poder dessa ferramenta. E como você percebeu que teve resultado? Como você mediu? Números. De vendas? Números de venda, os clientes, como era uma cidade do interior, então, como eu fazia, né? Eu mesmo gravava. E se eu não fizesse eu me gravando, alguém me gravava, eu gravava os meninos, a gente fazia isso. Então, o cliente, ele vinha e falava, foi você que eu vi. Legal. Eu vim, é com você que eu quero falar. Pessoas conectam com pessoas, né? Quer dizer, não adianta você ir lá filmar, por exemplo, o que você está vendendo. É o que eu falo, não adianta o dono do estabelecimento não aparecer. Exato. Se não é o dono, claro que a empresa é muito grande, mas quem vai aparecer são os vendedores. Essa era a ideia dos embaixadores, era aparecer os vendedores. Isso. Ou se não eram os líderes, eram os vendedores de lojas, né? E essa experiência foi assim, a primeira que eu tive, por conta própria. Sim. E foi muito bacana porque eu percebi o resultado. Né? Então, isso eu tô falando pra você de algo que eu fiz em 2018. Antes da pandemia. Sem técnica. Sem nada. Algo aleatório, que eu fazia mais no Facebook. Na época era Facebook ainda. Facebook, os grupos, né? Sim. Toda cidade tinha muito grupo disso, grupo daquilo. Sim. E aí eu pensei, eu vou entrar em todos os grupos, eu vou lançar live e vou fazer isso, vez ou outra, eu faço algum sorteio com alguma coisa que eu compro, vou comprar um item mais barato, vou fazer um sorteio hoje para os primeiros 10, por exemplo. Aí depois, nós tivemos aquele trabalho que você fez conosco, aí as coisas foram tomando forma. Aí teve as habilidades, né? Treinar as habilidades, voz, corpo, gestos, né? Exato. E foi muito bom. Foi muito bom, porque aí eu fui vendo que, assim, o que eu fazia, a direção era aquela, né? Mas eu precisava ajustar. Que legal, porque antes você foi pela intuição. Isso. Aí depois a gente precisa de um mentor, de alguém ali, de um professor, de um mentor, de um treinador, para te dar o caminho, né? De moldar, como se fosse ali um lapidador, uma pessoa que vai lapidar o que precisa para que o que você estava no caminho para você fazer certo. E aí você consegue ali depois aí você consegue
pegar o que precisa, né? Quer dizer, Sim. o gesto correto. E o resultado vem, que é uma beleza. Porque Ele vem, né? Porque e na pandemia nós tivemos, assim, naquela época, quando o time ele foi pegando, porque existe uma resistência para quem... grande. É muito. Às vezes, no começo a gente faz muito só, né? E o líder, ele tem que ter essa consciência. Ele é solitário no início. Que ele não tem como. Eu não vou, a equipe não faz, eu não vou fazer, não. Aí que você tem que fazer. Sim. Faz, mostra que dá pra fazer, não critica, né, os seus colaboradores, porque eles não fazem do jeito que você acha, que nós achamos, que é o certo, o que eu quero que seja, não é do meu jeito. Não significa que está errado, cada um tem uma maneira de falar, cada um tem, por exemplo, eu já morei em regiões diferentes, né, em estados diferentes, cada um tem as suas particularidades na fala, com palavras, com expressões, e isso não quer dizer que esteja errado. Né? Se ele consegue se comunicar, ter uma técnica e passar aquela informação de forma que o outro receba exatamente como assertivo, é o que importa. E isso se converte em venda. Nesse período aí, nós tivemos praticamente... teve um tempo que ficou tudo fechado, depois começou a abrir segregado, aí abria onde eu estava, tinha dias alternados para abrir, depois tinha horário para abrir e horário para fechar. Enfim, a venda no digital, ela aumentou muito. Né? Demais. Eu lembro que o grupo em si, as vendas foram assim, absurdamente, aumentou muito, muito. Demais. Foi recorde de aumento de vendas, graças a Deus. Sim. Assim. Tanto que assim, acabava uma turma, a gente abria outra, acabava uma turma, ele só me mandava assim, ó, tá abrindo uma turma. Era muito legal, assim, a gente via o resultado. E por quê? Porque é isso que você falou, a comunicação, a frase que você falou, ela é tudo. A comunicação, ela traz o resultado. Ela é totalmente em vendas. Porque não tem como. Se você comunica aquilo que você quer vender realmente, você vai ter o resultado. E faz total sentido. Porque, vamos imaginar, o vendedor queria vender. Vocês tinham um produto. As pessoas estavam em casa, acomodadas. Eu lembro que eu dava um exemplo, eu dou até hoje esse exemplo, muito fato. Que é o caso do sofá. Gente, eu não sabia que meu sofá era tão ruim. Até o ponto de eu sentar na pandemia e ver que meu sofá era péssimo. E eu imagino que o Brasil inteiro, o mundo inteiro também fez isso. Né? Que foi sentar no sofá, ver a sua parede, ver que não tinha um quadro. Então, eu dou esse exemplo direto, porque eu falo que é o sinestésico. Exato. Que as pessoas não paravam em casa. Então, as lojas ou as empresas que mais beneficiaram e que se aproveitaram para vender pelo celular, para vender em vídeo naquele momento, venderam muito. Então, os vendedores que estavam a fim de vender, vocês que eram líderes de lojas, que treinaram os seus vendedores, nadaram de braçada. Não sei se essa expressão vocês conhecem. Sim. E quem tiver em casa, o que é nadar de braçada? Aproveitaram. Por quê? Porque é isso. Você aproveitou, mas você precisa treinar. Porque você primeiro foi pela intuição. Mas aí, tudo bem, a gente tem a intuição. Depois a gente vai pro treino. Que é o que eu falo para os jovens. Hoje tem várias pessoas aqui, e uma delas até falou assim, o jovem precisa treinar, ele precisa fazer curso, porque com a inteligência artificial, todo mundo acha que sabe muito. Tudo bem, vai saber, mas vamos treinar, vamos desenvolver. É maravilhoso, a gente tem uma ferramenta linda, mas agora vamos treinar. Que são as habilidades, né? As soft skills, né? Que são os comportamentos. Precisamos treinar os comportamentos. E aí que vem o novo líder de agora, que são as pessoas que estão vindo. Então, não é que a oratória, todo mundo acha assim, nossa, oratória, eu não vou querer falar para público. Não é isso, gente. É muito mais, vai além. É a comunicação verbal, que é o conteúdo, é o que você já explicou, quer dizer, aprendeu bem no curso, já está replicando, quer dizer, o verbal, não verbal, e é os gestos, é o conteúdo. Toda a parte expressiva, voz, enfim, todo o processo que todo mundo que me acompanha, me segue, sabe, né, tá ali lá no Instagram, muitos conteúdos sobre isso. Inclusive, gente, nós temos o curso em Goiânia, aproveitar que a nossa convidada é de Goiânia, eu não falei no início, mas eu vou falar agora, que vai ter o curso em Goiânia dia 24 e 25 de fevereiro, a imersão
de carga horária com carga horária de 24 horas. Então, se inscreva, tem um link aqui, vou deixar o QR Code. É Marcos, já está aqui em algum lugar aqui. E aqui embaixo. E vou deixar para vocês se inscreverem, tá, pessoal? É isso aí. Então, continuando aqui, pessoal, a comunicação, ela é necessária. Então, a gente viu, né, na pandemia que vocês fizeram todo o processo. Então, você estava numa outro tipo de empresa, né, que ali naquele momento era necessário, foi feito todo o processo, todo o trabalho, e que hoje você está utilizando numa outra empresa, sim, que é totalmente diferente, que é uma multinacional, não é isso? Totalmente diferente. Mas exatamente. que você está aproveitando, no sentido aproveitando que eu digo assim, você está utilizando os mesmos comportamentos. Sim. Agora, é claro que é diferente, né, a cultura e tal. Como é que seria isso? Muda Conte pra nós. bastante, né? Quando você sai de uma empresa, digamos assim, familiar, para você ir para uma empresa, uma multinacional, a cultura ela muda, o jeito de comunicar, Sim. a comunicação interna, a Sim. externa, é totalmente diferente, né? Mas tem algo que não muda. Toda empresa, independente do nicho, ela quer resultado. Exatamente. Independente do nicho. Né? Então, quando eu falo de... pode ser um hospital, ele precisa de resultado. Uhum. E hoje nós temos uma eminência de uma crescente em hospitais. E segmentados, de vários nichos. Então, tudo é venda. Tudo se converte em venda. Uhum. Tudo é resultado. Tudo é receita. É necessário. A máquina, ela gira, eu costumo falar assim, a engrenagem, ela tá girando. Não para de girar. Até porque não sobrevive. Não. Não sobrevive sem venda. A venda é a respiração. Tudo. E nós estamos nos vendendo o tempo todo. Exatamente. Né? Eu falo isso para os meus colaboradores, falo, acredite você ou não. Alguns, às vezes, sem entender, né, no início, falam, mas como assim? Fala, você está se vendendo para mim, que sou sua líder. Você está se vendendo para quem é acima de mim também. Então, o que você está galgando? Aonde você quer chegar? Né, eu venho de uma trajetória de uma empresa onde eu estive, onde eu comecei como vendedora de utilidades e eu saí como gerente regional. E eu galguei isso desde o início, mas foi uma preparação. E quando a gente fala de preparação, envolve muitas coisas. E aí, o falar, o saber falar, é uma delas poderosíssima. Poderosíssima. Quem sabe falar, quem sabe se colocar, se portar, postura, a comunicação, se todos entendessem de fato, com a compreensão que existe na comunicação o poder da fala, as pessoas cuidariam mais, investiriam tempo, o que fosse necessário. Com a fala, a gente consegue chegar em lugares que você nunca imaginou. Você consegue ter coisas que você nunca teria. Exato. Tudo com base na fala. E a fala, ela é influência, ela é conhecimento, conhecimento é poder. Então, isso tudo é um conjunto. Então, quando eu olho para o que você disse, passei essa trajetória na empresa anterior, estou agora na multinacional, e aí, qual que é a importância de tudo, Kézia, coloquei tudo no liquidificador, bati, venho lá de 10 anos de uma trajetória bacana, estou em uma outra empresa, uma outra cultura, ok. Se torna ainda mais importante. Você tem que ter o jogo de cintura ali. Se torna ainda mais importante. E a liderança, ela é o poder de influência na vida das pessoas. Não existe poder de influência sem fala assertiva. Não existe. Quem pensa que lidera sem conseguir ter uma fala assertiva e influenciadora, tá fadado ao fracasso. E leva isso pro mal, né? Por exemplo, às vezes não sabe nem o conceito, que persuasão não é ruim. Não é ruim. Pelo contrário, né? Persuasão é você trazer argumentos necessários para a pessoa fazer a ação, mas não é ruim. Diferente de convencimento. Convencimento, sim. Você vai convencer pelo poder. Mas o que você trouxe é muito importante, porque existe uma cultura lá de muitos anos, né? Muitos anos que, vamos colocar 500 anos, mais até, que falava-se que convencia, por que a persuasão era ruim? Porque tinha que fazer aquilo que os outros queriam, mas não é. Hoje você vai
trazer uma consciência para a pessoa. Sim. Da questão da lida. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas para quê? Né? Para que eu vou ter que fazer um curso ou para que eu vou treinar tanto para comunicar bem? Até tem uma cultura, não sei se Goiânia tem nem tanto, mas tem uma cultura do interior. Se eu falar bonito, vão achar que eu sou metido. Isso, tem essa também, cultura. tem também. Eu falo, não, gente, a questão é assim, você não vai perder a sua essência. A essência vai manter a mesma, que é do regionalismo, do sotaque, né, que é o som. Você não vai perder isso. Mas o mais importante é você entender que você precisa ter essa busca. É como você falou, a oportunidade dos resultados. Até um ponto que eu queria colocar, que eu te encontrei no hotel. Lembra que eu estava iniciando o curso? Foi em dezembro? Não lembro. Foi em novembro. Novembro. Você estava apresentando os resultados para sua empresa nova. Sim. Olha só que legal. Te encontrei, foi por acaso. Por acaso. A Foi onde apresentação de até que nós resultados combinamos, né? para a diretoria. Para a diretoria. Agora, imagina se você não tivesse uma comunicação ali assertiva. Você não estaria. Provavelmente você ia pedir um colega. Não sei se teria essa oportunidade, né? Porque uma líder não vai negar. Não pode negar. Né? No entanto, olha só que doideira, né? Assim, no sentido assim. Não dá. Quer dizer, não dá para chegar num cargo de liderança onde você você nega um convite desses. Né? Na verdade, não é nem um convite, né? Manda quem pode, obedece. É uma determinação. É uma determinação. Então, nesse momento ali, onde você está, é um posicionamento que você precisa. Exatamente. Faz sentido? Sim, né? sim. Então, é bem importante colocar isso, né? Que não. E dentro do que você está falando, você falou um ditado que ouve-se muito, eu já ouvi muito isso. Na questão de tá falando bonito, tá metido demais, né? Tal pessoa agora, tá metido, né? Eu comecei a faculdade de Direito e eu não terminei. Eu fiz até o 6º período. Deveria ter terminado, porque cheguei tão perto, né? Uhum. Não terminei. Não terminei por incompatibilidade mesmo. Minha com o curso. Então, mas assim, o curso me ensinou muita coisa sobre postura, sobre a fala, né? Eu tive professores que, assim, são meus amigos hoje. Os meus colegas que se formaram são meus amigos também. A gente tem uma relação bem bacana. E a gente fala muito sobre isso. E que a comunicação... Existe algo que é muito velado, né? Assim, eu tenho que ser o tempo todo falando assim. Não é por aí também. Não. Porque existe a Késia que ela, nesse momento, ela é profissional, que eu estou dentro da empresa. Existe a Késia quando eu estou na minha casa com meu filho. Sim. Cada momento é um momento. E é muito importante também entender os momentos de como se colocar, até onde se colocar. Porque existe momento de falar, existe momento de calar. Existe um momento onde o seu corpo vai falar mais do que a sua voz. Sim. E isso é muito importante. Sim. Principalmente nos cargos de liderança. Exato. Tem momentos que você vai ficar quietinho, só escutando. Que é um mecanismo de fala também, que você está falando. O silêncio é tudo. Sim. Né? O silêncio, às vezes, fala até mais. Até mais do que a própria fala. Isso. Eu gosto muito de até ter um vídeo aqui no canal sobre o silêncio, a importância do silêncio na vida das pessoas. Que o silêncio realmente, às vezes ele vai, principalmente o silêncio do líder. Muito. O silêncio do líder ele é perigoso. Ele pode não ser positivo, né, naquele momento ali. Porque às vezes o líder, ele já falou ali 3 vezes. Não estou nem falando do negativo, mas pode ser, né? Vamos lá, de um feedback. Ele falou 3 vezes. Ele deu um feedback 3 vezes. A pessoa já não resolveu aquela situação. Ele ficou em silêncio, pode ter certeza que ele não vai dar o 4º feedback, se ele for um líder sensato. Sim. E, enfim, então aquele silêncio ele já falou tudo. Ou até mesmo um olhar, né, de um pai para o filho, quando o filho fez algo ali. Fala tudo, já né? Falou tudo. Quer dizer, eu gosto de dar o exemplo do Luca, que é o que eu vivo todo dia, mas o Luca sabe direitinho o tom da minha voz. Mamãe, essa voz não é carinhosa, não está carinhosa. Eu falo assim, por que será? Aí ele já sabe. Fala, porque você tá brava, né? Então, você mesmo já sabe o porquê. Então, quer dizer, desde pequena as crianças sabem. Até o cachorro sabe o tom de voz. Nossa, quer dizer, quando você tá... Até o gesto, né? Então, assim, a gente precisa entender que a nossa comunicação,
ela é o resultado das relações. Então, quer dizer, imagina na liderança e em todo o restante, né? Então, é muito importante. E aí, a gente entrou na cultura, já, que eu acho, assim, importantíssimo. Cultura e comunicação, elas andam juntas mesmo, né? E hoje, então, só pra gente fechar, e fechando, né? Já estamos também, o tempo passa tão rápido, gente, já deu... Voa, né? Voa. A gente tá aqui, conversando aqui. já o tempo já... Para a gente ir fechando, hoje você então entende que o resultado está diretamente proporcional, então você percebendo hoje que você está numa multinacional, porque você sabe que tem um número, né? Um número bem forte, que mais de 65% dos problemas administrativos estão relacionados à falha na comunicação. Falha na comunicação. Então, os resultados também, eles estão diretamente proporcionais. Totalmente. O líder que se comunica melhor, a equipe dele é diferenciada. Eu já ouvi, certa vez, isso não aconteceu só uma vez, eu já ouvi isso várias vezes, a seguinte pergunta: você trocou a equipe toda? Né? E eu falei, não troquei ninguém. Olha. Mas tem alguma coisa diferente. Comunicação. Uhum. Comunicação. E assim, a comunicação, até mesmo quando nós falamos de cobrança, né, isso é algo bem bacana de se falar, as empresas falam muito sobre isso, né? Cobrança. Eu nem gosto de usar essa palavra. Para ser bem sincero, né? Com você. Eu costumo dizer para os meus colaboradores o seguinte: eu estou só te lembrando. Boa. Trocou cobrando para lembrar. Porque quando eu falo, olha só o poder de uma troca de palavra e o que é a imagem que eu vendo com isso, o que eu quero vender. E eu quero que eles comprem essa ideia. Sim. Porque se eles comprarem, o time comprou essa ideia, eles executam. Então, quando você fala cobrança, já é ruim. A palavra Sim. já é ruim. Você mentalmente já ouve com os olhos. Sim. Então, agora quando eu falo, tô te lembrando só. Sim. Eu sei das suas demandas, sei que é muita coisa. Eu compreendo você. Ou seja, eu comuniquei com a dor dele. Sim. Que é muita demanda, o dia, o tempo passa correndo. Comuniquei, ele se sentiu, ele conectou, né? Conectou, só tô te lembrando. E é pra te ajudar. Perfeito. Tudo bem? Beleza, Kézia? Deixa comigo. Ponto. Agora, quando muda o cenário, aí a gente trata de uma outra forma, claro. Mas, via de regra, a importância da comunicação assertiva nas equipes, eu percebo isso claramente. Eu falo da minha equipe, falo das equipes que eu já tive, e aí não tem como você não comparar e olhar e ver como que o outro tá lidando, até a nível de uma autocrítica com você mesmo, para você ver aonde você pode melhorar. Os resultados, eu sempre consegui resultados, sempre consegui. E aí, seu diferencial, podem falar que eu tenho isso e aquilo? Podem, tenho vários, com toda certeza. Mas se eu tenho um que faz total diferença, principalmente hoje, é a comunicação assertiva. E eu uso isso muito ao meu favor. Perfeito. Então, hoje, assim, por exemplo, se você tiver o líder que está começando a formar, o que você fala para eles, além da comunicação, o que eles têm que trabalhar para... Tá começando agora, quero para a carreira de liderança, o que você diz para eles, quem está nos ouvindo, nos assistindo? Conhecimento é poder. Gosto muito dessa frase. Conhecimento é poder, isso é indiscutível. Né? Uma pessoa sem dados também não é ninguém. Tenha dados para lidar com a sua equipe. Invista no comportamento, né? Inteligência emocional é um viés que anda assim, é uma linha tênue, muito tênue, comunicação e inteligência emocional. Eu digo que as duas caminham sempre juntas. É impossível ter uma comunicação muito boa, assertiva, e ter uma inteligência emocional devastada. Eu não conheço ninguém. As duas, elas é uma junto com a outra. Até porque a inteligência emocional, que a gente vai nos conhecendo, nos compreendendo para conseguir entender melhor o outro, para conseguir se conectar melhor no outro, isso envolve comunicação. É impossível eu ser muito bem comigo calada e não falar e não conseguir expressar. Não existe essa possibilidade. Ninguém vive nem sobrevive assim. Muito menos uma equipe dependendo de um líder assim, né? E as equipes, elas sentem muita falta, muita carência de um líder que comunica.
mas que comunica na linguagem da equipe. Uhum. O que significa isso? Nós, na maioria do tempo, nós somos um personagem. Isso é natural. Agora, entender qual é a sua equipe, o tipo de equipe que você tem, e comunicar na linguagem deles é fundamental. Uhum. Porque hoje eu tenho uma equipe, amanhã eu posso mudar. E aí, por exemplo, no meu caso mesmo, até 40 dias atrás eu estava com um time. Eu mudei de uma supervisão e estou com outra. Mudou totalmente a forma de comunicação. Com certeza. Mas ela não deixa de ser assertiva. A necessidade de ser uma comunicação bem elaborada, muito bem... a persuasão tem que estar constante o tempo todo. O poder de influência na voz, na fala, é necessário. Mas sempre comunicar na linguagem do teu time. As pessoas não têm a mesma comunicação. Você precisa entender isso. E aí é interessante o líder fazer a liderança situacional. Ou seja, onde ele estiver, ele vai liderar e a comunicação dele vai ser situacional. Ou seja, de acordo com a situação. Sim. A comunicação dele vai mudar ali, mas ela vai continuar sendo assertiva. E uma coisa que hoje eu aprendi isso com o tempo e hoje eu vejo que foi muito bom. Eu sou uma pessoa dinâmica, né? Eu falo sobre dinamismo para todo mundo. Dinamismo talvez para quem não entenda, é a capacidade de você se adaptar e mudar e se encaixar tudo muito rápido. O mundo está muito dinâmico. Muito. Tudo está muito dinâmico. Sim. Profissões que existiam 10 anos atrás não existem mais. Sim. O que foi feito delas? Modificaram. Uhum. Né? Daqui 10 anos vai ser da mesma forma. Né? O desejo de consumo dos consumidores de hoje ele é um, daqui 10 anos ele vai ser outro, 10 anos atrás era outro. Antes da pandemia, era de uma forma. Mudou. Nós estamos falando de pouco tempo. Hoje, o mundo ele tem um outro perfil de consumo. De tudo. De conteúdo, de produto, de infoproduto, de tudo. Sim. Então, o dinamismo faz muita diferença na vida de um líder. Isso. Um líder que não é dinâmico, que não tem isso como uma característica, ele precisa procurar o mais rápido possível se desenvolver. Que é estar pronto para as mudanças. Sim. E aberto, né? De coração aberto para que isso aconteça. Não adianta só falar que mudou ou que tá pronto, não. Tem que mudar e realmente sair da zona de conforto para que aquilo aconteça. Exato. E até isso é algo que hoje o mercado precisa, né? Porque, na verdade, é que nem os embaixadores. Quando ele nasceu, eu não tinha feito nada online no sentido de falar assim, nasceu um curso online, porque eu não tinha tempo. Na verdade, tudo meu era presencial. Eu ia viajar para ministrar uma palestra em Portugal. De repente, tudo foi desmarcado, tudo desmarcado. E aí, naquele momento, vai nascer tudo online. Inclusive, hoje, muitas empresas, eu sou muito contratada hoje para mentoria online, pelo Zoom, né? Porque fica mais barato. Quer dizer, o investimento para a empresa hoje, nessa antiga empresa, praticamente os treinamentos eram todos online, porque deu muito certo, funcionou. E o custo era mais, né? O custo para a empresa reduzia, gente, consideravelmente. Sim. Então, para quê? Quer dizer, o presencial não é que não se compara, gente, é maravilhoso o presencial. É muito bom. Mas, quer dizer, se tem uma possibilidade de fazer online, a gente tem uma mentoria de oratória online que tem pessoas da Bahia, porque não pode vir, não vai para Goiânia, não pode vir para cá, não pode para São Paulo, vai fazer online e tá tudo bem, vai fazer ao vivo. E tá tudo bem por quê? Porque é o que pode. Então, na verdade, é isso aí, a flexibilidade. O que a gente tem, vamos adaptar. O que a gente não tem, ou o que a gente pode fazer, vamos até onde nós podemos. E é isso. E aí, isso é uma também das soft skills que as pessoas têm que trabalhar. É um comportamento. Sim, que é uma flexibilidade. É você ser flexível para poder trabalhar outros aspectos da empresa. Sim. Ai, o tempo acabou. Muito bom, muito bom. Bom demais. Não é? Bom demais da conta, né? Bom demais o goiano é bem parecido com o mineiro. Olha só. Então, vamos fechar aí com uma frase final, né? Antes de você fechar. Pessoal, lembre-se do link que nós vamos deixar aqui o QR Code, tá? Aqui embaixo, aqui para vocês, com relação ao curso da imersão de oratória com liberdade e apresentação de alto impacto em Goiânia, dia 24 e 25. Temos também no Brasil todo, se você que não é de Goiânia, ou não quer viajar, ou quer também fazer a mentoria, nós temos aqui todo o processo, né? Você pode entrar em contato com o nosso time pelo link aqui, né?
E o livro também, nós temos também o lançamento do livro da segunda edição aqui embaixo também, no QR Code aqui, tá? Então, vamos fechar nosso episódio aqui com a frase final da Késia. E é isso aí, Késia. Foi muito bom te receber aqui. Né? Gratidão imensa por você viajar, por você vir, por você sair. Né? Eu acho longe, mas assim, para mim, Goiânia é minha segunda casa, como eu te falei. Eu tô lá sempre, né? Eu tenho muitos clientes ali. E para mim é uma cidade que me recebe perfeitamente. Tem muitos amigos, pessoas ali queridas. Enfim, né, fala uma frase final aí para nós e, mais uma vez, gratidão imensa. Eu que agradeço e, assim, espero voltar mais vezes, Pode hein? voltar, casa aberta. Eu acredito que a distância, ela é muito relativa. Muito, muito. Pra quem quer, faz. Exatamente. Quem não quer, arruma uma desculpa. É, boa. Né? Eu acredito nisso pra tudo. Quem quer, faz. E o que eu tenho pra falar, quando a gente volta pra carreira e você investir em você, eu acredito que nós trabalhamos para nós na construção do nosso branding, da nossa marca, de quem nós somos. Se você é CLT, se você empreende, enfim, você trabalha sempre para você. Sim. Né? Eu trabalho para mim. Ah, mas eu tô em uma empresa, você está prestando serviço lá, mas você continua trabalhando para você. Exatamente. Porque tudo é passageiro, menos você, a sua marca pessoal. E quando eu falo disso, invista em você. Cuide de você. Afinal de contas, todo e qualquer resultado, ele vem de pessoas. E você é a primeira delas. Perfeito. Cuide de você para que você tenha condições de cuidar dos outros, que serão os seus liderados. E que você cuide com excelência. E assim você não vai ter problema com o resultado. Não é um caminho fácil, mas ele é simples. É o básico bem feito. Uau, muito bem, maravilhoso. Ó, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Muito bom. Fechamos aí, compartilhe, pessoal. E até breve, se Deus quiser. Um abraço.